colocou para gravar. Gravando aí em 3, 2, 1. Bom, terceiro ano, então sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Bom dia para todo mundo aí, para quem já chegou e para quem está chegando agora. A gente vai dar sequência, aos nossos estudos. Nós estamos trabalhando até aqui globalização, mercado, geopolítica, E hoje nós vamos falar especificamente, a respeito aí de blocos econômicos. Então, na última aula a gente falou muito a respeito do global e do local, nas aulas 7 e 8, na apostila página 339, e hoje nós vamos falar a respeito aí de globalização na parte econômica, os chamados blocos econômicos, E aí, o que a gente pode entender aqui por blocos econômicos? Blocos econômicos, pessoal, nada mais é do que uma organização financeira, política, que envolve países de uma mesma ou de regiões distintas, mas que vão ter aí interesses em comum. Então, nesse caso, a gente pode citar tanto os blocos regionais quanto os blocos intra-regionais. Daí a Maria Luísa vira para mim e fala assim: Tiago, seja mais claro, seja mais específico. Bom, União Europeia, já ouviram falar? União Europeia? Me dá um ok aí. União Europeia, sim. Mercosul. Já ouviram falar do Mercosul. Eu até cheguei a comentar com vocês na semana passada, que hoje vocês podem tranquilamente estudar em qualquer universidade da América do Sul, sem tanta burocracia. Justamente por conta de vários acordos culturais, econômicos, técnicos, científicos, que envolvem os países membros do Mercosul. Então, na verdade, esses blocos eles têm como principal objetivo se fortalecerem economicamente. A gente falou na última aula, principalmente, o que está descrito na página 339, que a globalização ela não ocorre de uma maneira igual. Esse processo, esse fenômeno de expansão e de crescimento econômico, ele nunca se deu de uma maneira democrática. Ou seja, ele vai concentrar sempre num grupo pequeno de pessoas que, obviamente, vão deter aí, o poder. Então, na verdade, o que acontece? Essas organizações, elas, então, reúnem países que, porventura, têm como principal objetivo de se fortalecerem economicamente, de se tornarem cada vez mais independentes dos grandes centros econômicos, e com isso ali eles vão criando a sua própria política, Bom, então aqui a gente está falando claramente sobre a diferença entre pobres e ricos. Para vocês é tranquilo essa diferença do ponto de vista aí de renda per capita? Para vocês é tranquilo essa diferença entre pobres e ricos? No Brasil, por exemplo, nós temos aí as classes econômicas A, B, C, D e E. Vocês conseguem diferenciar cada uma dessas classes? E aí? E aí, pessoal? Conseguiria diferenciar cada uma dessas classes sob a ótica socioeconômica? E aí? Então, vou lá, Ana Clara, o que você sabe sobre isso? Fala aí pra gente. Se você puder ligar o áudio, mas se não puder, você pode digitar também, se for melhor para você. O que você sabe, Ana Clara, a respeito disso? Acredito que ela está digitando ali. Alguém mais sabe alguma coisa a respeito dessas classes? Você vai digitar, Ana Clara, ou você vai ligar o áudio? O que é melhor para você? Classe A são das pessoas mais ricas. Isso. Na verdade, o que acontece, Ana Clara? No Brasil, o principal fator que leva em consideração essas diferenças de classes socioeconômicas vai ser justamente a renda per capita. Então, no Brasil, o que acontece? Fazem parte da classe E aquele grupo de pessoas que sobrevive com uma renda salarial mensal de até um salário mínimo por mês. Até, Porque a realidade é outra, Ana Clara e turma. No Brasil,
grande parte dessa população que integra a classe econômica E, eles sobrevivem com cerca de R$ 450 por mês. Tá? Então, classe E no Brasil são aqueles indivíduos que, tecnicamente, mantêm-se com uma renda de até um salário mínimo por mês, mas a realidade é completamente diferente. Hoje, grande parte dessa população mantém-se com até R$ 450 por mês. No caso, a classe D são aqueles indivíduos que vão ter uma renda salarial per capita de até um salário mínimo e meio por mês. No caso, a classe C são aquele grupo de pessoas que vão ter uma renda salarial de 1,5 até 3 salários mínimos por mês. Tá claro até aí? No caso, a classe C, no caso, a classe B, perdão, tá? Pega aquela faixa, aquele grupo, aquela classe socioeconômica que vai ter uma renda salarial que varia de 3 até 10 salários mínimos por mês. E no caso, aqueles que vão ter uma renda salarial acima de 10 salários mínimos, tá? Acima de 10 salários mínimos, então pega justamente qual classe? A classe A. Estão entendendo até aqui? Então, no Brasil, somando a classe E, D e C, esse grupo socioeconômico, eles representam mais de 60% da população economicamente ativa no país. Alguém quer fazer uma observação? Quer fazer alguma pergunta aí? Tá E tranquilo. essa definição de classes, assim, como é que eles determinaram essa renda? Na verdade, o que acontece, Victor? Um dos principais referenciais que o DIEESE e o IBGE utilizaram e utilizam é justamente o cenário econômico. Então, na verdade, o que acontece? A referência global é o dólar. Então, eles consideram que o limite, a linha extrema da pobreza, Victor, pega justamente aqueles indivíduos que não têm $1 diário para se manter. Tá? Então, esse é o limite mínimo do mínimo. A partir daí, então, eles levam em consideração que o básico para que um indivíduo ele precisa se manter diariamente, Victor, seja em torno aí de $20. O que dá aí hoje em torno de R$ 100. Vamos colocar R$ 110. O dólar está a 5,50, 5,60. Então, vamos colocar aí R$ 110. Então, de acordo com a Organização das Nações Unidas, tá, que vai ser a referência mundial, o mínimo, o básico que o indivíduo ele precisa ter para conseguir manter-se, tá, diariamente é em torno de $20. Então, no Brasil, eles fazem essa conversão. E aí, né, o IBGE ele traça esse limite de que um salário mínimo e meio por mês ele é o suficiente para que a população ela comece a ter pelo menos o básico. Tá? Então, isso também vai muito de momento, o Victor. Então, ao longo dos últimos 10 anos, tá, que foi um momento em que o Brasil ele vem passando por várias oscilações socioeconômicas, então o IBGE fez essa distribuição. Classe A, acima de 10 salários mínimos, ou seja, são os ricos aí. Então, acima de 10 salários mínimos, a gente está falando de um grupo familiar que vai ter aí uma renda de 20, 30, 40 salários mínimos. Né? Você tem a classe B, que seria aí a classe média alta, que vai ter aí de 5 a 10 salários mínimos. A classe C, que seria a classe média média. A classe D, a classe média baixa. E a classe E, a galera pobre, digamos assim, né? Então, essa é uma referência adotada pelo IBGE. Significa que isso vai ser fixo, padrão, todos os anos? Não, isso muda, tá? Mas nesse momento atual,
diante do cenário socioeconômico que o Brasil está presenciando e vivenciando, a realidade é essa: classe E, D, C, B e A. Sendo que as classes E, D e C representam aí quase que 60% da população economicamente ativa no mercado. Juntando com a classe B, chega a 80%. Estão entendendo até aqui? Tá claro até aí, Victor? Beleza. Né? Então, na verdade, o que acontece? Todo esse processo de divisão, ele vai ter vários elementos, né, que faz com que um país, então, ele vá avançando ou não. Né? Então, hoje tem se discutido muito no Brasil uma necessidade de aprovar não uma renda emergencial, mas uma renda básica universal. Até aqui vocês querem fazer alguma pergunta? Tá claro até aí? Tá tranquilo até aí, sim ou não? Tá tranquilo? Bom, então lá na página 343, ele fala justamente sobre essa questão dos blocos econômicos, né? Então, o que são os blocos econômicos? Os blocos econômicos praticamente é um fenômeno que ele passa a surgir de uma maneira mais expressiva, o Nicole, depois da Guerra Fria. Logo após a Guerra Fria, o final da Guerra Fria, quando o mundo, então, ele passa a vivenciar, né, esse novo cenário global de mercado, é quando os países eles começam, de fato, o Victor, a colocar em prática o capitalismo neoliberal. Então, passou a ser possível um país que inicialmente era comunista ter relações comerciais com um país que inicialmente era capitalista. Então, os blocos comerciais econômicos eles surgem na década de 90 com o intuito de integrar a economia regional. Aí aqui a gente pode citar de exemplos a União Europeia, o Mercosul, NAFTA, que é a área de livre comércio da América do Norte, que obviamente reúne México, Estados Unidos e Canadá, assim como os tigres asiáticos, que é um bloco comercial e econômico que surge também depois da Guerra Fria, que foi simplesmente o apogeu dos países asiáticos nesse processo de industrialização. Então, o intuito desses blocos é justamente juntar as suas forças e, literalmente, criar potências regionais. Agora, na prática, o modo como esses blocos, o modo como essas relações vai se dar, vai depender bastante. Porque nesse modelo de organização e gestão, eles podem ser aí áreas de livre comércio, eles podem ser aí uma união aduaneira, eles podem ser um mercado comum, eles podem ser aí uma união política ou uma união monetária. Então, para entender cada um deles, abram apostilas suas, por gentileza, na página 344. Vou dar um minutinho para vocês pegarem o material aí. Até aqui, querem fazer alguma pergunta? Tá claro até aí? Sim ou não? E aí, estão preparados para daqui a alguns anos viajarem para a Lua, para Marte? Trabalhar lá? E aí? Beleza, hein? Depois, gente, se vocês tiverem um tempinho, dá uma lida lá no material que eu mandei para vocês, tá? Por mais que pareça coisa de ficção científica hollywoodiana, mas essa é uma realidade que está bem próxima, né? Alguém chegou a dar uma lida no material que eu mandei ou não? Tem aquele tratado, né? Que eles Isso, podem explorar igualmente. isso, Tratado da Lua. Na verdade, o que acontece? Esse tratado, o Victor, ele já é um projeto antigo, tá? Ele vem desde aí os primórdios da Guerra Fria, né? E de uns 15 anos para cá, ele vem se tornando cada vez mais real, né? Na verdade, o que acontece? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês algumas aulas anteriores, mas hoje a gente está vivendo uma nova fase da Guerra Fria, né? Porque, na verdade, você tem hoje, ainda liderando esse cenário geopolítico mundial, China, Rússia e Estados Unidos. Diferente da Guerra Fria bipolar, né, que foi a Guerra Fria do século XX, onde haviam somente duas superpotências disputando, né, esse poder, esse domínio ideológico, que era a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Hoje você tem aí um bloco mais expressivo.
né? E igualzinho, do mesmo jeito que na Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos tinha muito mais interesse na corrida aeroespacial do que propriamente dito uma corrida terrestre de expansão, o mesmo está acontecendo agora, né? Então, na verdade, o que acontece? Enquanto eles estão utilizando de países estratégicos para continuar alimentando conflitos internos, ô Victor, a Síria, Venezuela, a Chechênia, a Ucrânia, né? Enfim, alguns países africanos e até mesmo o Brasil, o foco deles continua sendo o mesmo. Esse projeto de minerar a Lua, cara, quando eu entrei na faculdade em 2004, eu já ouvia falar a respeito disso. Então, pensa bem, 2004 para 2021, 17 anos. Né? E na época eu falei, cara, mas não é possível isso. Não é possível que isso vai ser colocado em prática. Né? Então, a ideia inicial é minerar ouro, diamante, principalmente diamante, que é muito diamante, e aí, posteriormente, os outros recursos lá existentes, né? Inclusive, hoje tem um bilionário japonês que ele está fazendo um processo de seleção onde ele quer recrutar 20 pessoas para viajar com ele para a Lua. E detalhe, além dele arcar com todas as despesas, ele ainda vai dar um agrado, Maria Luísa, de um milhão de dólares. Então, para quem quiser aí, ó, né? Quanto tempo em média de gasto para chegar até a Lua? Vai ser aí algumas semanas de viagens, né? Alguns meses aí, não é tão rápido não, né? Bom, pessoal, estamos lá na página 344, nós temos aí, né, justamente esses tratados econômicos, questão de meses. Vai depender, na verdade, o seguinte, né? Porque provavelmente vai ser ônibus espacial, né, Victor? Aí a gente precisa saber como que vai ser a dinâmica desse ônibus. Se vai ter a mesma tecnologia dos foguetes e satélites, enfim, né, não dá para mensurar isso. É um projeto que ele já está querendo começar a colocar em prática em 2027. Inclusive, já tem toda uma arquitetura montada para um hotel. Eles vão construir um hotel na Lua com a capacidade de comportar até 400 pessoas inicialmente, né? Enfim, se isso vai acontecer ou não, né, galera? Eu não duvido de nada. Bom, vocês estão abrindo a apostila na página 344? Me dá um ok aí. Abriram aí na página 344? Nessa questão de habitar, eu não vejo muito sentido. Ô, Victor, não há sentido, né, cara? A verdade é essa. Né? Pois é, cara, mas eu vou te falar, sabe onde hoje tem muito silício? Sabe onde tem muito silício hoje? Minas Gerais. Tem silício pra caramba, cara. Tem muito silício. Tem muito silício. Depois, se vocês interessarem, gente, eu posso compartilhar alguns materiais aí de mineração, geologia, para quem gosta disso, né? Mas tem muita coisa. Tem muita coisa em Minas Gerais que vocês não têm ideia, né? Essa região aí de Formiga é uma região muito rica, né? Principalmente em depósitos sedimentares. Tanto é que aí em Arcos tem uma grande empresa que faz a extração mineral, né? Tem uma gigante aí em Arcos que já faz a exploração na região há muito tempo. Qual empresa que é? Alguém sabe qual que é a empresa que eu estou falando? Alguém arrisca aí? Alguém sabe? É isso, de calcário. Qual empresa que é? Alguém sabe aí? É a Belgo, né? A Belgo Mineira. A Belgo, que é um grupo fortíssimo, né? É um grupo gigante do setor da mineração, do setor aí de metalurgia, né? E eles atuam aí na região há um bom tempo, né? Bom, então vamos lá. Abriram aí na página 344, pessoal? Me dá um ok aí. Abriram? Então vamos lá. Tratados econômicos regionais. Então o que acontece? Esses blocos econômicos, eles então passam a se organizar de uma maneira mais expressiva nos anos 90, tá, Victor? E qual que é o objetivo desses tratados? Qual é o objetivo desses países?
se fortalecer economicamente, se fortalecer politicamente, visando, então, eles terem aí, né, o seu próprio modelo de gestão. Bom, então, nesse modelo de organização, tá? Nesses tratados, então, os países eles vão ter aí essa organização por meio de uma zona de livre comércio. O que seria uma zona de livre comércio? Tá? Você tem aí a criação de um bloco que apresenta uma menor integração entre os países, mas, ao mesmo tempo, né, ela acontece quando os países decidem eliminar barreiras alfandegárias entre eles. Então, quando os países de uma mesma região eles resolvem criar uma zona de livre comércio, o que isso significa, Victor? Então, vamos supor, tem a Zona de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, que reúne Canadá, México e Estados Unidos. Significa, então, que um cidadão mexicano ele pode circular tranquilamente nos Estados Unidos e no Canadá? Não. Significa que, para assuntos econômicos e comerciais, Victor, uma eventual empresa mexicana ela vai ter menos burocracia para vender os seus produtos, para negociar a sua mercadoria, eventualmente com os Estados Unidos ou com o Canadá. Estão entendendo até aqui? Está claro até aí ou não? Está tranquilo, gente? Então, a zona de livre comércio, que aqui a gente pode citar NAFTA, que é a zona de livre comércio da América do Norte, é uma forma de integrar a economia desses países, ô Maria Luísa, mas com restrições. Diferente do Mercosul, Maria Luísa, que você pode hoje sair de Formiga, pegar um carro, um ônibus, um avião e transitar tranquilamente para qualquer país da América do Sul sem ter passaporte, sem ter visto, lá não é possível. Estão entendendo até aqui, gente? Está claro até aí ou não? Alguma dúvida? Beleza. Bom, no caso a União Aduaneira, que é o Mercosul, né? Então, olha aí, ó, envolve uma integração maior entre os países do bloco. Há uma definição de barreiras alfandegárias comum para todos os países em relação aos produtos. Então, nesse caso, o que acontece? Você pode circular tranquilamente, tá? Mas em relação às mercadorias, aos bens e serviços, há uma restrição. Então, por exemplo, se o Pepeu agora ir para o Paraguai, atravessar, né, a Ponte da Amizade, você não vai poder comprar tudo que você quiser lá, Pepeu. Você vai ter um limite. E se porventura você extrapolar esse limite, você precisa pagar uma taxa. Algum de vocês aí já... O cartão de crédito, né, Thiago? Oi? É o limite do cartão de crédito, né? Não necessariamente, né, Pepeu? Mas é um limite estipulado entre os países justamente para evitar aí o contrabando, né? Vocês já foram no Paraguai fazer compra ou não? Já foram para o Paraguai comprar? E aí? Quem dera, né? Cara, a única vez que eu fui no Paraguai foi bate e volta, né? Eu estava mochilando pela Argentina. Falei, cara, vou no Paraguai. Eu fui lá, acabei comprando uma garrafa de uísque e charuto. A única coisa que eu comprei. Não fui lá para comprar eletroeletrônico, não. Então, na verdade, mas ainda assim, você tem um limite. É prioridades. Prioridades, né, Victor? Estava fazendo mochilão na Argentina, né? Prioridades. Um uísque, um charuto, naquele momento, seria mais útil do que se eu comprasse um iPhone, ou um iPad, por exemplo, né? Então, na verdade, o que acontece? Mas tinha um limite. Então, assim que eu atravessei, né, a Ponte da Amizade, eles viraram para mim e falaram assim, ó, o negócio é o seguinte, você tem um limite para gastar. Então, o limite de compra lá diário, na época, se eu não me engano, era em torno aí de $2.000. Era o limite, né? Aí eu fiz uma conversão rápida para o peso, eu falei, porra, mas $2.000 eu convertendo para o peso, eu vou comprar coisa para caralho. Eu nem tinha esse limite, né? Falei, não, beleza. Comprei um uísque, um charutão lá, gastei, foi... Convertendo em reais, eu comprei um charuto e uma garrafa de uísque, acho que ficou em, sei lá, R$150. Enfim, então, o que acontece? Nesse modelo de integração econômica e política entre os países, dentro desse modelo aí, né, de uma união aduaneira,
você estipula determinados limites justamente para evitar aí um eventual contrabando, né? Porque, cara, galera em peso vai para o Paraguai para contrabandear aí cigarros, enfim, né? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Então, o Mercosul é uma organização comercial econômica com os países sul-americanos que visa fazer essa integração cultural, essa integração econômica, mas com limites. Estão entendendo até aqui, pessoal? Claro, até aí? O Victor colocou compra cidade. Não, né? Assim, cara, não é assim também não. Se algum dia vocês forem no Paraguai, o Paraguai é um país rico, cara. É muito rico. A aduaneira é tipo alfândega. É isso mesmo. É uma região, é uma alfândega, na verdade, Maria Luísa. E na própria fronteira, tá? Ali você tem a presença da alfândega, dos representantes da alfândega, que faz toda essa observação, tá? Então, por exemplo, Maria Luísa, você vai para o Paraguai. Então, assim que você chega na fronteira, Maria Luísa, vem os representantes da alfândega, a polícia aduaneira, tá? E vira para você e fala: olha, Maria Luísa, você vai entrar aqui para o Paraguai, tá? Você está vindo para turistar ou você está vindo a trabalho? Aí você fala: não, eu estou vindo como turista. Ok, Maria Luísa, então nesse caso você tem um limite para você fazer as suas compras. Caso você extrapole essa compra, Maria Luísa, você vai ter que pagar uma taxa. Tá tranquilo até aqui? Quem trabalha nessa área aqui no Brasil é a Receita Federal. Sim, é a Receita Federal. E ela faz justamente esse controle. É necessário que haja esse controle para evitar aí, né, eventuais contrabandos. Bom, tem no caso o mercado comum, que nesse nível, além do fim das barreiras alfandegárias, né, entre os países do bloco, surge a possibilidade de livre circulação de capitais e pessoas. Então, tem também, né, o ex-mercado comum europeu, que atualmente é a União Europeia, mas o Mercosul também ele tem essa aplicabilidade aí. Então, hoje o Mercosul ele tem praticamente esses dois cenários. Tanto essa parte aduaneira para determinados produtos, tá? Então, determinados produtos precisa ter essa restrição, digamos assim, tá? Mas o trânsito livre de pessoas é tranquilo. Não há tanta restrição nisso, não, tá? A União Monetária, no caso, é a União Europeia, que tem aí, né, uma integração econômica bem consolidada, a tal ponto deles terem a sua própria moeda, deles terem o seu próprio Banco Central. Então, hoje, a moeda, né, única da União Europeia é o euro. Então, em qualquer país que você for dentro do bloco da União Europeia, a moeda que circula é o euro. Né? E aí, consequentemente, alguns países europeus não fazem parte da União Europeia, que é a Suíça, que tem a sua própria moeda, que é o franco suíço, a Inglaterra, né, que recentemente ela encabeçou o Brexit, que foi um movimento de saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Então, no caso aí, né, tem a libra esterlina, que aqui no Brasil vale até mais do que o euro. Tem a Dinamarca, a Suécia, né, a Rússia. Então, nem todos os países europeus integram o bloco, por divergências econômicas e políticas. E, por fim, tem a união política, né, aonde só acontece quando todas essas etapas anteriores de integração econômica, social, cultural, ela se mostra consolidada. Então, praticamente, a União Europeia ela tem uma união política entre os países membros, ela tem uma união monetária entre os países membros e ela acaba sendo um mercado comum dentro de alguns setores. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida até aí ou não? Tá tranquilo, gente? Querem fazer alguma pergunta? Tiago, nesses blocos econômicos, tem um entes que lidera? Tem sim. Ana Clara, no caso da União Europeia, a Alemanha é o cabeça. Tá? Na União Europeia, a Alemanha é a grande cabeça do bloco. Tanto é que cabe à chanceler alemã Angela Merkel dar aí as cartadas decisivas nas relações. No caso do Mercosul, Ana Clara, por muito tempo o Brasil ele foi o cabeça. Tá? Então, inicialmente, o Mercosul era Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E o Brasil era o grande cabeça, era o grande mentor disso,
por conta da sua participação econômica expressiva no continente. Tá? De uns anos para cá, o Brasil ele vem perdendo um pouco de força, inclusive o governo brasileiro atual, né, chefiado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, vem ameaçando constantemente a saída do Brasil do Mercosul. Né? Ele vem criando aí alguns entraves geopolíticos com os países vizinhos, né? E então hoje o Brasil ele perdeu força. Hoje a Argentina, juntamente com o Uruguai, vem tendo um papel de destaque nas decisões do bloco, tá? A Argentina e o Uruguai. Então, sim, esses blocos, no caso o NAFTA, você tem os Estados Unidos, né? Então, cada bloco ele tem um representante maior que vai dar a decisão final, que ele vai falar pelos outros, né? Qual que é o objetivo desses blocos, Ana Clara? Basicamente é isso, é você pegar esses países e dar um impulso maior para eles, né? E aí, na contramão desses blocos regionais, tem os blocos comerciais. Aí você tem, por exemplo, o G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. Você tem o G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, né? E por um determinado momento era o G7 mais um, porque aí tinha a Rússia, que acabou sendo expulsa do bloco pela Alemanha. Tem o BRICS, perdão, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é o bloco dos 5 países mais ricos do mercado emergente, né? Tem aí a Unasul, que é a União dos Países da América do Sul, que o nosso querido, excelentíssimo presidente não eleito, Cabo Daciolo, falava que era a Ursal, né? Então, durante a campanha presidencial, o Cabo Daciolo ele falava muito sobre a Ursal. O Brasil sair do Mercosul seria bom ou ruim? Maria Luísa, ruim. Nesse momento, ruim. Porque o Brasil ele perderia muito mercado aí, né, entre os países vizinhos. Saudades do Cabo Daciolo, né, Vitor? Cara, o Cabo Daciolo é sensacional. Então, na verdade, Maria Luísa, não seria muito bom nesse momento. Glória a Deus. Maria Luísa, nesse momento não seria bom, porque o Brasil ele está atravessando um momento de crise econômica, né? E ele se blindar nesse momento atual é um caminho perigoso. Né? Hoje o Brasil praticamente ele está sofrendo pressão de todos os lados por conta aí, né, das ações do combate à pandemia da Covid. Ontem, inclusive, né, foi atualizada a lista dos países que agora fecharam as fronteiras para a entrada de brasileiros. Praticamente só 5 países hoje estão aceitando brasileiros, né, que não precisam apresentar o cartão de vacinação contra a Covid, que é o Afeganistão, República Democrática do Congo, Costa Rica, Eslováquia e Macedônia do Norte. Então, esses 8 são os países que ainda não fecharam as suas fronteiras para a entrada de cidadãos brasileiros. O restante, todo mundo está colocando restrições mesmo para a entrada de brasileiro, por conta aí dessas novas variantes, né, da Covid, enfim. Qual foi o motivo maior da Grã-Bretanha ter saído do bloco? Bom, o motivo maior, questões ideológicas e políticas, essas divergências que vêm desde aí da Guerra Fria. Na verdade, Ana Clara, a Inglaterra ela nunca pertenceu à União Europeia, por conta de ter a sua própria política consolidada, que é uma monarquia, por conta de ter a sua própria moeda, que sempre foi fortalecida, né? E aí, logo após o final da Guerra Fria, né, principalmente ali com esse processo de independência de países como a Escócia, a Irlanda, País de Gales, então a Inglaterra ela percebeu que não era interessante que esses países, né, se desmembrassem dela. Então, e isso demorou, viu, Ana Clara? Esse projeto do Brexit, ele demorou para ser concretizado. Né? Depois que o Boris Johnson ele assumiu, então, né, a frente do negócio, é que, de fato, foram vários referendos na Grã-Bretanha, a população ficou totalmente dividida, os mais adultos e idosos querendo o referendo, a população jovem não querendo, e aí depois de muita discussão, de muitos entraves, foi concretizado o Brexit. Ou seja, hoje, a Grã-Bretanha ela não participa das decisões da União Europeia. E aí, consequentemente, País de Gales, Escócia e Irlanda acaba tendo essa dependência política e econômica da Inglaterra. Né?
Tá claro até aí? Então, na verdade, o que acontece? Esses movimentos separatistas, eles ocorrem o tempo todo, né? Hoje a Espanha presencia isso internamente, né? Que é a rivalidade entre o povo basco e o catalão. Então, essa rivalidade que a gente presencia no futebol entre Barcelona e Real Madrid sai do campo das quatro linhas. Definitivamente, na Espanha, há uma divisão interna entre o povo basco e o povo catalão. Então, hoje, você tem de um lado, né, Barcelona, do outro lado, Madrid, que não se batem de maneira nenhuma. Galerinha, até aqui alguma dúvida, pergunta? Já está dando a nossa hora, né? 40 minutos, voa aí. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma crítica? Tá tranquilo até aí ou não? Tá de boa, gente? Bom, então... Tranquilo. Obrigado pela participação de todos. Tenham aí todos um bom final de semana. E a gente se vê agora na semana que vem, não é isso? Nossa próxima aula agora vai ser na terça-feira. Beleza, galerinha? Falou, Thiago. Qualquer coisa, vocês me chamem lá no WhatsApp que eu tiro as dúvidas aí. Beijão para vocês. Tchau, Thiago. Valeu, se cuidem.